E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do nosso mercado cripto. Bitcoin tá meio ressaqueado, né? Depois desse banho de emoções aí que ele passou nas últimas 24 horas. E hoje eu vou analisar o cenário. O que está acontecendo com o preço? O que a gente pode esperar? Será que o ETF realmente vai ser aprovado? A gente tem um prazo aí de menos de uma semana, onde todo o cenário do mundo cripto pode mudar. E é isso que a gente vai estar discutindo logo depois da vinheta. Pessoal, se tem uma coisa que está acontecendo nas criptomoedas é volatilidade, tá? A gente está vendo aqui, justamente devido a todo aquele movimento das últimas 24 horas, né? Que o Bitcoin estava lá nos 45, foi para próximo aos 40. Ele liquidou pessoas para cima e pegou ordem de venda, liquidou pessoas para baixo, pegou ordem de compra. Isso faz com que esse intervalo entre os 45 e os 40 fique um intervalo extremamente fácil para o preço aí se deslocar, porque não tem muita pressão compradora e nem vendedora nesses pontos, que é justamente o que a gente consegue perceber aqui dentro do livro de ofertas, né? Antes a gente tinha quantidades aí de milhares de bitcoins alocados para venda e para compra, e esse número já não está tão presente. Até os 45 mil dólares a gente tem pouco. Até os 41 mil dólares a gente também tem pouco. Por mais que tenham algumas ordens institucionais querendo segurar o preço abaixo dos 44k, que daqui a pouco eu vou mostrar o porquê. Ainda assim, não é um número tão expressivo igual a gente tinha, por exemplo, nessas regiões aqui, quando o preço estava lá nos 45, a gente tinha aqui ordens de mais de 1.000 bitcoins, né? Os 46, 47, 48 mil dólares, tinha uma quantidade absurda que inclusive era o motivo pelo qual o Bitcoin não conseguia passar. Outro ponto que vale a pena comentar é a quantidade de ordens que a gente tem de compra, tá? Tem menos ordens de compra do que de venda, sugerindo que as pessoas que operam com muito capital, as baleias, as instituições, elas estão mais tendenciosas em fazer pontos de resistência do que de suporte. E o motivo, né, é muito simples: liquidez. Observa que a região de liquidez gráfica é justamente a região onde a gente tem ordens de venda, a região onde as instituições elas querem segurar o Bitcoin, a região próxima aos 44 e abaixo, porque é aonde as sardinhas abriram short. Porém, o que eu comentei no vídeo de ontem e que está começando a acontecer é o surgimento, nas últimas 24 horas, de posições em long. Como a gente caiu, foi lá próximo aos 40 e depois deu uma retornada, a gente varreu todos os compradores do livro de ofertas. E agora, novamente, com o preço subindo, as pessoas estão pegando confiança para acreditar que o preço ele vai subir com a aprovação do ETF e estão armando suas posições em long mais uma vez. O que, novamente, eu repito, é perigoso, tá? Quando a gente tem muitas pessoas acreditando num cenário, pode ser que esse cenário ele não venha a acontecer, justamente porque o mercado ele já meio que precificou aquela possibilidade. E agora a gente está vendo, mesmo com uma notícia sobre a possível reprovação dos ETFs de Bitcoin agora em janeiro e uma queda de mais de 10%, uma liquidada aí de meio bilhão de dólares nas últimas 24 horas, as pessoas seguem comprando long. Inclusive eu fiz um vídeo ontem no Instagram falando, né, desse movimento. E teve gente até que comentou falando que comprou sem stop, cara. Então assim, o mercado tá muito eufórico. As pessoas elas estão muito confiantes que uma aprovação de ETF pode resultar num movimento de alta absurdo, estratosférico, e muitas das vezes não é isso que acontece. E geralmente, quando a gente tem toda essa liquidez, eu não duvido nada que o mercado pode vir buscar essa liquidez uma hora ou outra. Então, a gente está vendo muita gente abrindo agora posições em long. E se o preço voltar aqui para os 41, 40 mil dólares, essas pessoas elas serão muito mais liquidadas do que se o preço subir lá para os 45 mil dólares. Tem muito mais gente em long do que em short. Graficamente falando, né, se a gente pegar aqui o gráfico diário, a gente teve aquela queda forte no dia de ontem. E isso resulta justamente no que eu comecei falando no vídeo, né? O preço ele pode se mover nessa região muito mais fácil, porque quem estava fazendo pressão de venda teve a ordem
pega aqui nos últimos dias e quem estava fazendo pressão de compra também teve a ordem pega aqui com esse movimento que aconteceu aí ao longo do dia de ontem. Então o livro de ofertas ele está muito limpo nessa região. Qualquer força a mais, seja ela de compra para impulsionar ou de venda, pode facilmente estar preenchendo eventuais ordens, fazendo com que o preço se movimente na facilidade muito maior. No gráfico de 4 horas a gente está sentindo aqui a região das médias agora, que inclusive estão começando a cruzar para baixo, indicando uma possível reversão de tendência. E eu acredito que a gente superar a região das médias e voltar para cima dos 44 mil dólares é o primeiro sinal de força do mercado, tá? Se a gente rejeitar as médias, rejeitar os 44 e voltar para os 41, isso mostra fraqueza compradora. Traçando aqui a Fibonacci de todo esse movimento, a gente está dentro dos níveis de Fibonacci, né? Se a gente puxar aqui um pouquinho para trás, seguimos aqui nos níveis de Fibonacci também, mostrando aí uma retração aqui do mercado que mostra justamente esse equilíbrio, né, entre as forças compradoras e vendedoras, tá? Aí no meio do nível 0,5 de Fibonacci. Então, se a gente caiu dos 45 até os 40, se a gente caiu 5 mil dólares, a gente voltou ali mais ou menos 2.500 dólares, que é a metade, né? Então, assim, tem gente querendo comprar, tem gente querendo vender, e isso faz com que o mercado fique aqui consolidado. Então, para mim, a primeira coisa que vai definir o próximo cenário do Bitcoin é se a gente vai conseguir subir e ficar mais próximo aos 44, 45 mil dólares, ou se a gente vai rejeitar os 44 e voltar aqui para baixo dos 42. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, claro, né, é o sentimento do mercado, que não está muito bom para o lado comprador, para ser sincero, né? Tá muito mais fácil do preço cair do que subir, juntamente com a aprovação do ETF. Depois dessa queda toda, a gente viu o nosso long short ratio subir para caramba, né? Resultado de pessoas em short aqui fecharem a sua posição. Tanto que a gente viu no vídeo de ontem que tinha 1 bilhão de contratos em short. Esses contratos já não estão mais ativos, né? Boa parte deles. Juntamente com o fato das pessoas quererem comprar aqui nesse fundo. Então, logo depois que bateu esse fundo aqui, ó, os shortadores saíram, começaram a surgir pessoas em long, fazendo o long short ratio subir. Então, temos aqui 1,4 compradores para cada vendedor, reforçando o ponto de que tem mais liquidez para baixo. Então, o que a gente precisa ficar de olho nesse exato momento? Eu não estou com trades em ativos agora, tá? A gente está num momento muito volátil. Enquanto o Bitcoin se mantiver entre os 45 e os 40 mil dólares, é uma grande consolidação. E se você operar, a chance de você tomar stop é muito grande, certo? Então, eu estou esperando essa semana passar. Sim, falta uma semana para o ETF ser aprovado, né? Especificamente falando 6 dias, porém desses 6 dias, 2 são finais de semana, sábado e domingo. Faz parte aí do final de semana. Então, assim, se a gente for olhar na prática mesmo, são 4 dias úteis que podem ter resultados. E um deles já está rolando, que é essa quinta-feira. Então, assim, eu vou preferir esperar um pouquinho, ter uma definição do mercado. A gente está vendo como que o mercado ele está muito volátil, muito perigoso, né? E aí, nessas horas, você precisa lembrar que não operar também é operar. Você proteger o seu capital. E às vezes ficar ali dolarizado, ficar em stablecoins e não estar aí exposto à volatilidade do mercado, você pode ganhar muito mais do que se você tentar ficar operando e tomando stop por causa dessa volatilidade. A gente olha o gráfico e esse movimento aqui de queda é um movimento normal, né? Ele aconteceu, ele recuperou. Porém, se a gente for olhar, isso aqui foi uma queda de 10% e isso aqui foi uma recuperação de 5%. Então, assim, é muito volátil, né? Se você for colocar stops, eles vão ficar muito caros. Se você for colocar alvos, eles vão ficar muito longes. O mercado ele pode simplesmente vir pegar seu stop e voltar a subir, seja para cima ou então para baixo, né? Pega o stop lá em cima e volta a cair porque ele está dentro de uma grande consolidação e depois desse movimento volátil nos últimos 2 dias é muito mais fácil do preço se mover aqui. Então eu estou esperando mais notícias sobre o ETF, né? Como a gente está na véspera da aprovação, não tem como não falar dele e por isso novamente
noite, né, o vídeo de tarde vai ser dando mais atualizações sobre o caso, porque temos sim analistas muito renomados falando que o ETF vai ser aprovado com 100% de certeza, e eu vou trazer essas argumentações aqui para o canal. Lembrando, né, que todas as argumentações de especialistas, analistas sêniores, não são decisões da SEC, são análises com base no atual cenário. Por isso que você precisa tomar muito cuidado, porque nenhum deles tem bola de cristal para saber exatamente o que vai acontecer. Mas, independente do que acontecer, eu tô aqui para te noticiar de tudo, né? Tudo que acontece eu procuro postar aqui em primeira mão para você, e eu acho que isso já merece aquele like, tá? Isso ajuda o canal a crescer, a gente já tá aí chegando nos 1050 inscritos. Eu tô trazendo um especial de hard wallets que vai sair agora nesse mês de janeiro, fazendo o review, unboxing, ensinando você a instalar e criar a sua carteira hard wallet de Ledger, de Trezor. Então não esquece de verificar a inscrição aqui nesse canal, ativar o sininho, me seguir nas redes sociais que estão todas aqui em cima, e eu vou ficando por aqui. Tenha todos um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!